Olá, estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. E hoje, início de agosto, nós iremos começar a conversar um pouco sobre a imagem do índio no livro didático. Você já estudou ou ainda estuda? Como é que você, quando abre um livro didático e vê a imagem do índio, como você interpreta? Fique conosco. Em instantes, iremos conversar com um especialista para identificarmos como é feita essa produção da imagem no livro didático. Conosco hoje um convidado muito especial. Nós iremos conversar sobre as representações indígenas em livros didáticos e o nosso convidado é o professor Adriel Siqueira, graduado em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com mestrado em Educação pela mesma instituição e professor da rede privada de ensino em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Adriel defendeu a sua dissertação de mestrado com o título Entre Penas e Flechas, representações da temática indígena em livros didáticos de história a partir da Lei 11.645/2008. Defendeu a dissertação em 2019 pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Adriel também desenvolve pesquisas sobre a cultura africana e a cultura afro-brasileira. Dentre os artigos, dentre as suas publicações, nós destacamos representação das culturas africana e afro-brasileiras em livros didáticos de história, em parceria com Guilherme Paiva de Carvalho, pela revista Educação e Linguagem da Faculdade Vale do Jaguaribe. É com imenso prazer que nós recebemos o professor Adriel Siqueira e, desde já, nós agradecemos por você ter conversar com uma pergunta que sempre mexeu com a minha cabeça. Como o índio é visto no imaginário popular? Fala, Lemuel, professor Lemuel. Prazer também estar aqui gravando para o seu canal. Também saudar aí os nossos ouvintes, né? As pessoas que vão assistir, estão assistindo esse vídeo. Eu, desde a graduação, né, me preocupei em ver esse ponto de vista, né, dos livros didáticos, os índios, os indígenas, melhor falando, como é que eles são representados, né, nos nossos livros, principalmente os didáticos. A ideia de olhar fazer essa leitura por meio de imagens e também de textos, ela se deu muito em torno de um programa de bolsa que nós estivemos envolvidos ainda na graduação, e eu não poderia deixar de citar aqui a importância que esse programa de iniciação docente, o PIBID, teve na minha formação e teve na minha carreira enquanto pesquisador lá no início e hoje em processo, né, em movimentação. E nessas imagens, nesses textos, né, que nós vamos lemos ao longo do tempo aí, os índios que estão nas cabeças, né, que aparecem nas cabeças das pessoas, são figuras muito endêmicas, né? Muitas vezes ligado àquela imagem do jardim do Éden, aquela cultura bíblica que nós temos, a leitura que se faz. Isso também muito fruto do nosso processo de colonização e uma narrativa que também foi utilizada para se sobrepor
a uma cultura e a diversas histórias, né? Eu tomo um cuidado muito grande de falar sobre culturas e histórias devido justamente à percepção de que a diversidade é uma característica desses povos indígenas. Tem um livro que me marcou bastante na pesquisa da dissertação, foi o livro O Índio que Mora em Nossas Cabeças. Né? Esse livro ele é um material didático, ou ele foi para as escolas, eu só consegui encontrá-lo em bibliotecas de escolas, e ele faz uma pesquisa, né? Ele faz um movimento muito interessante, onde ele vai de encontro àquilo que eu vou falar na dissertação, que o índio que está em nossa cabeça, o índio que povoa a nossa memória, a imagem, né? A primeira imagem que vem à cabeça quando nós escutamos a palavra índio, é uma imagem ainda entre penas e flechas, né? Como eu coloquei na dissertação. É muito essa imagem que é calcificada, ela é sedimentada, né, na memória, e o livro didático, os livros didáticos têm um papel muito importante, mas muito importante mesmo, nessa construção dessa imagem entre penas e flechas. Adriel, é muito comum hoje nós escutarmos o discurso no meio político, principalmente, de que o índio ocupa muita terra no Brasil, né? De que é preciso mudar essa política de, de voltada para a manutenção das comunidades indígenas em suas terras. Eu queria saber como surgiu o discurso de que os índios não precisam de tantas terras e que elas, nas mãos dessas comunidades indígenas, são improdutivas. Essa é uma narrativa que remete aos tempos coloniais, né, Lemuel? Essa narrativa, ela pertence a um projeto que se insere no contexto da expansão do capitalismo, né, lá na Europa, que tem aqui o processo depois de choque com a América e, consequentemente, com os povos originários que habitavam estas terras que depois vão levar o nome de América e Brasil, enfim. Esse discurso, então, ele pode ser associado desde a sua raiz a esse projeto de expansão do capital, onde nós vemos uma tentativa de deslegitimar uma forma ou formas diversas de vivência, de coexistência, e tenta, em cima disso, legitimar um projeto de escárnio, né, de lucro, porque o capitalismo ali, ainda primário, visava muitas terras, visava uma venda, um mercado consumidor, mas visava também uma produtividade maior, e se adaptou, né, aqui nos territórios dos povos indígenas de uma maneira de tal sorte que acabou provocando aí um início do processo de desmatamento, né? É um discurso que se atrela também a uma questão ambiental, a gente discute muito pouco isso. Esse discurso que tem essa raiz lá na colônia, ele tem esse atrelamento, ele tem esse apelo à questão ambiental. E quando você vai, né, ao longo da história, eu fiz um esforço no primeiro capítulo de tentar ver as leis indigenistas, né, o termo indigenista ou indigenismo, ele vem ali associado a alguma coisa que é feita por não índios em relação aos índios. Então você pode encontrar leis indigenistas, você pode encontrar literatura indigenista, e sempre a questão de quando, né, nós nos tornamos Estado, associar a ideia de uma tutela, mais uma vez a serviço do capital. Olha, os índios, os indígenas, eles não têm capacidade de autogerirem suas próprias vidas. Então, a Constituição, o projeto constitucional lá, que é o que passa, né, que vai desembocar na de 1824, tinha um outro projeto que foi engavetado pelo Dom Pedro, né, rasgado, que tinha uma certa
diante do pensamento da época, tinha um certo pensamento é, racional, vamos dizer assim, em torno da questão indígena, tinha um certo cuidado, não quer dizer que era perfeito, mas o que vai se passando é essa ideia de uma tutela, que eles não são capazes de gerir sua própria vida, que eles não são capazes de gerir sua própria terra, e isso sempre com a ideia de que o Estado ou uma elite possa vilipendiar, né? Possa ir lá e pegar, já que eles são coitadinhos, eles são incapazes, né? Sempre volta-se a essa imagem, nós temos aí essa discussão, né, de pormenorizá-los por meio de imagens discursivas, por meio de imagens, né, lá no século XIX também nós vamos começar a ter já os livros didáticos com algumas imagens, com repositórios, figuras que vão associar muito o índio também a essa figura incapaz, essa figura que vive no estágio infantil da evolução da humanidade, né, aquelas teorias raciais do século XIX. Então, se você vai olhando ao longo do caminho, até chegarmos em 1988, e pegarmos aquele discurso na Assembleia Constituinte do Ailton Krenak, em que ele pinta o rosto, né? E ele fala, olha, não venham me dizer que são os povos indígenas os culpados pelo não desenvolvimento da nação. Não venham me dizer que povos que vivem em harmonia com o meio ambiente, povos que dormem em esteiras, são os culpados pelo não desenvolvimento do país. Os senhores são testemunha disso. Em 1988, a Constituição, conhecida como cidadã, né, ela foi teve um princípio legal de justamente acabar com essa ideia de um Estado tutela. Olha, vocês têm a sua própria capacidade, vocês têm será reconhecida a sua própria forma de viver. Porém, existem incisos e artigos ainda muito complicados que falam que, olha, os indígenas são donos da terra, mas o subsolo é uma questão nacional. Se o Estado, se for do interesse do Estado, há que se conversar. E aí, sempre essas pegadinhas, vamos dizer assim, que acabam ali tornando a vida, né, dos povos indígenas, dos povos originários, complicada, porque quando passa-se projetos de mineração, quando se passa projetos de garimpagem, esses projetos eles vão justamente eles vão, como é que eu posso dizer, eles vão se armar com essas brechas deixadas na Constituição. Então, Exato. acabamos sempre retornando aí a um discurso que é histórico, né? E que sempre é utilizado e que mesmo com as vitórias dos povos dos povos indígenas por direitos, ainda é algo que aparece na nossa contemporaneidade. Você tocou no assunto aí da Constituição, e a minha terceira pergunta ela é muito direta. O índio é um entrave para o desenvolvimento do Brasil, Adriel? Não, não pode ser entendido como um entrave, é, e nós devemos ter muito cuidado quando essa pergunta, e na verdade devemos ter muita firmeza quando essa pergunta nos é feita, né? Veja, eu estou aqui numa posição de um pesquisador não indígena, né? Sempre tento deixar isso muito claro quando vou falar sobre minha pesquisa, mas enquanto esse lugar social, né, enquanto esse lugar de fala, não me foge a responsabilidade de dizer um sonoro não. A ideia que a gente acabou de discutir, a narrativa de que os índios são entrave para o desenvolvimento nacional, ela serve, né, a um interesse
que eu atrelo muito ao capitalismo, né? À iniciativa privada, aos interesses de outros que compram recursos naturais, como empresas, né, como a Coca-Cola, que compra a água para fazer seu produto, empresas de jeans, e tantas outras que precisam desses recursos naturais, fazem lobby e precisam, né? Essa narrativa, como você colocou lá na questão anterior, ela é muito esquemática, né? Porque se ela não existir, ficará ainda mais difícil você expoliar, continuar expoliando indígenas e terras indígenas. Então, ele tem essa narrativa, ela tem esse peso, assim como tem também as imagens. Na minha dissertação eu discuto, para mim um dos principais pontos, né, que eu levanto, é que como essas imagens elas não só ainda vão ajudar a sedimentar mais a imagem de um indígena incapaz, né, passível de uma tutela, quando um indivíduo que passa toda sua formação fundamental, médio e até mesmo no ensino superior, passa ainda ali a enxergar, continua a enxergar os indígenas dessa maneira, e esse indivíduo ocupa espaços dentro de câmaras legislativas, dentro de poder executivo, seja lá qualquer espaço, qual espaço de poder ele ocupar, qualquer lei, qualquer pedido que surja ali, né, na sua atividade política, naquele espaço em que ele está ocupando, ele vai reproduzir esse indígena no momento de fazer uma lei, de barrar uma lei ou de aprovar uma lei. E na maioria das vezes, como a imagem, é uma representação deturpada, construída durante séculos e que infelizmente ela não tem uma mudança muito significativa, os livros as coleções, né, que eu avaliei, que eu analisei na minha pesquisa, foram 3 coleções, foram 12 livros de ensino fundamental, aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático, que é um mercado bilionário, segundo a Câmara Nacional do Livro, mostram, né, o balanço mostra que a maioria das imagens ainda que aparecem nos livros didáticos são imagens do Theodore Debris, né? Um cara que nem veio ao Brasil, que escutou relatos e era ali um artista que desenhava, e a partir desses relatos ele constrói aquelas imagens que vira e mexe, aparecem na nossa formação, aparecem para os nossos alunos e vai sedimentando ainda mais essa imagem. Isso não quer dizer que não existam outras e não existam movimentos de contraposição a essa imagem. Mas como essa imagem dialoga com essa percepção de que os índios são um entrave para o desenvolvimento nacional, esse é um eixo muito importante de se discutir. Porque se eu acredito que o índio, né, se o índio que está na minha cabeça é o índio, e eu estou usando a palavra índio porque há uma nomenclatura mais correta de se utilizar, indígenas, né, mas como se coloca dentro do debate por outros, se ele é um entrave para o desenvolvimento nacional, quando isso chegar para mim em qualquer instância de poder ou em qualquer outra relação, eu vou reproduzir esse indígena. E isso causa uma série de entraves, e isso causa mortes. É interessante essa colocação do professor Adriel nesse primeiro bloco da nossa entrevista, que encerramos agora, e continuaremos no segundo bloco, agora mais direcionado para os livros didáticos. Retornamos em breve.